Uma das perguntas que vocês mais me fazem é como estudar paleontologia no Brasil. Então eu resolvi fazer esse vídeo e eu espero que ele responda alguma das dúvidas que vocês têm. Até para vocês terem um breve spoiler do que esperar do conteúdo que eu quero trazer aqui para vocês. Então eu vou dar um geral, falando sobre as principais áreas e metodologias, mas eu vou aprofundar sobre elas nos próximos vídeos. A paleontologia é uma ciência interdisciplinar. Ela mistura o conhecimento de várias áreas diferentes, mas principalmente biologia e geologia, já que a paleontologia estuda fósseis, que são restos ou vestígios de organismos que já existiram há muito tempo. Então, osso, folha, concha, pedaços, fragmentos desses organismos, mas também pegadas, túneis, que são os vestígios de que tinha um organismo vivo naquele local, naquele tempo. E um fóssil nada mais é do que um registro orgânico, ou seu vestígio, que foi incorporado nas camadas da Terra, ou seja, ele fossilizou. Mas além da biologia e da geologia, a paleontologia ela também usa conceitos da física e da química, que são a base de todos os conceitos científicos que a gente tem. Então, só como exemplo para vocês, organização das camadas, a gente tem a gravidade atuando em como esses sedimentos se organizam, a própria datação dos fósseis, a gente usa conceitos químicos. Inicialmente pode até parecer assustador por conta da quantidade de áreas e informação que você consegue trabalhar dentro da paleontologia. Então é muito comum você ver gente trabalhando com paleontologia de outras áreas, geografia, história, veterinária, engenharia. Então, na verdade, é um baita privilégio você poder trabalhar numa área onde você pode resolver a sua dúvida, né? Resolver o objetivo científico da sua pesquisa usando métodos de outras áreas. Eu usei, por exemplo, tomografias, que é uma área médica, dentro da minha pesquisa. Simulações biomecânicas normalmente usadas na engenharia para ver como esses animais se locomoviam. E conforme a tecnologia vai avançando também, a gente consegue fazer outras análises, né, novas perguntas em cima daquele material que a gente já conhece há muito tempo. Então a gente consegue ter um outro olhar por conta dessa mistura de várias áreas. Eu acho que por isso mesmo que tanta gente se interessa, né? Não é só por conta de dinossauro. Claro que é uma coisa super fantástica que muita gente gosta. Mas todo mundo já se perguntou o que aconteceu, o que tinha, como era. Todo mundo sabe um pouquinho da história do nosso planeta. Então, quando a gente junta vários conhecimentos de áreas diferentes, a gente consegue preencher essas lacunas e contar a história da vida. E usar métodos diferentes de outras áreas não é só muito útil, mas eu acho também que é essencial na paleontologia, justamente porque a gente trabalha com material muito fragmentado. Então, com o passar do tempo, novas descobertas, novas tecnologias, a gente consegue fazer novas perguntas e responder esses objetivos e preencher essas lacunas. Então é assim que o paleontólogo trabalha, construindo essa cronologia da vida. Na paleontologia dá para estudar tudo, justamente porque todos os organismos que a gente tem hoje são descendentes de organismos ancestrais. Então todo organismo vivo que existe hoje tem um ancestral e tem um fóssil. Tem uma história evolutiva que você pode estudar. Então qualquer organismo que você pensa hoje, você consegue fazer um estudo paleontológico daquele grupo, daquela espécie. Então como os paleontólogos estudam os fósseis? É muito comum a gente focar em um determinado grupo, que não dá para estudar tudo ao mesmo tempo. Até para fazer uma monografia, uma dissertação, uma tese, não tem todo o tempo do mundo. Então você normalmente foca em um objetivo, em um grupo específico e desenvolve seus objetivos, suas perguntas e sua pesquisa dentro daquele grupo. Quais são as principais áreas que a gente trabalha dentro da paleontologia? Paleobotânica, que estuda as plantas. Então você vai ter especialistas em madeira, em folha, em pólen, esporos e por aí vai. Paleobotânica é muito importante para a gente estudar principalmente a reconstrução climática. Além disso, a gente tem a paleozoologia, que é a mais famosa, que é basicamente estudar bicho. E ela se divide principalmente em dois grupos, que é a paleoinvertebrados e paleovertebrados. Então a paleoinvertebrado vai pegar moluscos, tem um registro muito rico por conta das conchas, caramujos, os ancestrais das lulas dos povos que tinham aquelas conchas espiraladas, amonitas, os equinodermos, que são estrelas do mar, ouriço do mar, serpente do mar, lírio do mar, e também os artrópodes, né? Insetos, aracnídeos, crustáceos, né? Bichos articulados que têm aquele exoesqueleto. E como os invertebrados foram os primeiros grupos de animais que surgiram, eles são muito importantes para a gente estudar a biostratigrafia, ou seja, a distribuição dos organismos vivos nas camadas que formam a Terra, justamente porque eles estão vivos até hoje. E óbvio que também vai ter os paleovertebrados, todos os organismos que têm ossos, né? Peixes, répteis, mamíferos. Então aí entra,
obviamente, os dinossauros. Além disso, a gente também tem a micropaleontologia, que é literalmente todos os grupos numa escala microscópica. Então dá para estudar esporos, pólen, dentinho de mamífero minúsculo, organismos microscópicos. Então foraminíferos, por exemplo, que são organismos que têm uma célula só e normalmente tem uma conchinha. Alguns são microscópicos, outros você até consegue ver olho nu, que podem indicar, inclusive, uma exploração econômica de petróleo. Então a micropaleontologia ela vai atuar principalmente na datação, então a gente saber a idade daquelas rochas por conta dos fósseis e, óbvio, junto com a geologia. Na reconstrução paleoambiental, então se você tem determinados organismos, você consegue ver como aquele ambiente era, e também, obviamente, na economia. E por fim, a gente tem a paleoicnologia, que é o estudo dos vestígios, pegadas, tocas, cocô. E muitas vezes esses fósseis conseguem dar mais informação, inclusive, do que o próprio fóssil, porque ele vai demonstrar o comportamento daquele organismo. Então a gente consegue saber como aquele animal se comportava, se locomovia, se intocava, o que ele comia analisando as fezes. E, obviamente, você consegue correlacionar todas essas áreas dependendo do objetivo da sua pesquisa. Então, dentro dessas áreas, quais são os principais objetivos do paleontólogo? A gente tem a evolução biológica, que estuda as características do grupo. Eu trabalhei com a evolução biológica de crocodilianos, então eu via características de crocodilianos e como elas se modificaram ao longo do tempo. E como cada grupo é definido por um conjunto dessas características. Jacarés e crocodilos são diferentes. Por quê? Eles têm características que distinguem os dois. Como surgiram, como se modificaram e se elas sumiram ou não em determinadas ramificações, elas vão sofrendo essas modificações para criarem as novas espécies. Então, por mais que você estude um determinado grupo de organismo, você tem que saber em que momento da vida ele existiu. As flores, por exemplo, elas surgem só no final da era dos dinossauros. Então, se eu estou estudando um período muito mais antigo do que isso, é impossível achar algum fóssil de flor, porque ainda não existia. Então a datação está sempre relacionada em todos os estudos paleontológicos, porque a gente precisa fazer essa cronologia da vida. Então se eu tenho flor, eu tenho determinados répteis, mamíferos, eu consigo já ver como era esse ambiente com esses organismos atuando dentro de uma cadeia alimentar, que também é um outro objetivo. Então você consegue construir não só o habitat, mas também o nicho, a função que cada um desses organismos ocupava nesse ambiente há tantos milhões de anos atrás. Então quando você reconstrói o paleoambiente com todos os níveis tróficos, os níveis da cadeia alimentar, produtores, consumidores, decompositores, em uma escala de tempo geológico, como era e como ficou, você consegue estudar extinções em massa, mudanças climáticas, e quando você junta tudo isso, você tem a história geológica. Então são várias perguntas e objetivos que a gente consegue responder quando a gente soma todas essas informações na paleontologia. E é por isso que é tão legal. Daí que vem a ideia de que a gente estuda o passado para compreender o presente e preservar o futuro. Então, como se tornar paleontólogo no Brasil? Não existe graduação em paleontologia no nosso país, mas como eu falei antes, a gente segue principalmente dois caminhos, fazendo graduação em biologia ou em geologia. Esses são os caminhos mais comuns, não significa que você tem que fazer uma faculdade dessas duas para você trabalhar com paleontologia. Pós-graduação está aí justamente para você poder se especializar em outras áreas e ampliar o seu leque. Então é muito comum você fazer um mestrado e um doutorado em seguida. Não necessariamente você precisa fazer uma pós-graduação voltada para geociências. A maioria dos paleontólogos que eu conheço que são biólogos, eles seguiram o caminho da biologia. Então fizeram graduação em biologia, mestrado em zoologia, por exemplo, e doutorado também em zoologia. É aquilo, se você trabalha com um grupo animal, seja qual for, você pode trabalhar com os fósseis. Ou seja, para se tornar paleontólogo, ela não tem tanto a ver com a sua formação, mas sim na área que você atua na hora de fazer pesquisa. Então, instituições, faculdades, museus, elas vão ter linhas de pesquisa. E vale lembrar que por mais que você faça faculdade em uma determinada instituição, você pode fazer um estágio, uma pesquisa, em outra. E caso não tenha um laboratório que você se identifique ou não tenha a linha de pesquisa que você quer na sua cidade, você pode fazer sua pesquisa num laboratório que trabalhe, por exemplo, com animais atuais, e você mesmo pode iniciar a sua própria linha de pesquisa na paleontologia dentro do laboratório que você se identificou mais. Se você sentir muita necessidade, tá tudo bem você pegar um co-orientador de outra instituição, do Amazonas, do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul. Uma dica pessoal que eu dou é que mais importante do que você achar um trabalho ou um estágio que você gosta, é você se sentir confortável no ambiente de trabalho.
porque infelizmente a gente continua tendo questões de assédio dentro da academia, assim como no ambiente privado também. O importante é que não tenha um professor que faça você desistir do seu sonho. Então eu defendo piamente de que você não aceite assédio, não gostou do laboratório, muda, cria sua própria linha de pesquisa dentro do que as pessoas podem te ajudar, né, os orientadores, os professores, e se precisar, arranje um orientador que com certeza vai ter alguém para te ajudar. Então, onde trabalhar? Nas instituições de pesquisa, você pode trabalhar como docente, você pode trabalhar como profissional, né, biólogo, geólogo, museus, indústrias de exploração. Querendo ou não, a gente precisa de profissionais que não vão simplesmente dar uma canetada e pedir para derrubar tudo. Consultorias ambientais, órgãos de patrimônio, né, que fósseis são patrimônio, bens culturais nossos. Mas eu já adianto que não é tão fácil assim arranjar, né, um trabalho com o título de paleontólogo. Então eu sugiro que desde o começo da graduação você tente ampliar o máximo possível o seu leque. Se formou em biologia, então você pode atuar como biólogo, fazendo uma consultoria, indo para campo, um levantamento de fauna, de flora. Como geólogo, a mesma coisa. Um geólogo vai a campo, consegue ver as camadas, ver o tipo de rocha. Infelizmente, arranjar emprego não é tão fácil assim para ninguém. Não é uma coisa exclusiva da paleontologia. Então, quanto mais você amplia o seu leque de opções, mais opções de emprego você vai ter. O emprego mais comum na paleontologia é a pós-graduação. E sim, ela é trabalho. Porque no momento em que você se forma numa graduação, você é um biólogo, você é um geólogo, você é um profissional. Da mesma forma que quando você entra numa empresa como júnior e você sai como sênior, você ganha um título para você receber mais dinheiro, para você ser mais valorizado. Querendo ou não, é um título e você recebeu o seu salário para conseguir acumular essa experiência ao longo desses anos. Mestrado, doutorado é a mesma coisa. A diferença é que é com foco acadêmico, de pesquisa. E eu recomendo fortemente que você faça um mestrado e um doutorado com bolsa, porque você está trabalhando de forma integral. Então eu espero que você receba pelo trabalho que você está fazendo. Normalmente você tem 1, 2, 3 disciplinas obrigatórias e o resto você pode escolher e casar melhor com a sua pesquisa, pode te dar base para você usar na sua metodologia, nas suas análises da sua tese, da sua dissertação. O meu mestrado foi focado em patrimônio, então eu tive uma disciplina de patrimônio, uma disciplina de coleções científicas que eram obrigatórias ao curso para que eu tivesse esse título como geocientista focada em patrimônio. Então essas aulas que a gente tem no mestrado, doutorado, elas são mais para embasar o título que a gente vai receber com o diploma. Então, finalmente, chegamos na parte que vocês provavelmente estão muito curiosos. Como um paleontólogo trabalha na prática? Tem trabalho de campo? Tem. É basicamente 1% de todo o trabalho. A gente sai andando para ver se tem algum material, a gente escava, a gente faz um mapeamento geológico. Sim, a gente usa pincelzinho, mas a gente também usa martelo, ferramenta de dentista para tirar detalhe, protege o material, leva para o laboratório e aí sim acontece a maior parte do trabalho. A maior parte do trabalho paleontólogo, infelizmente, acontece na frente do computador. Por um lado é bom, porque você nem sempre precisa ir para campo. Se você não gostar de ir para campo, você não precisa. Você pode trabalhar com material que já está no laboratório ou em coleções científicas. E aí, obviamente, você vai usar métodos diferentes a depender da pesquisa, né, e do objetivo que você tem, as perguntas que você quer fazer com aquele material. E aí pode usar microscopia, tomografia, estatística, análises de evolução, né, filogenética, que a gente chama das características. Então, preencher zeros e uns numa matriz gigante, botar para o programa processar e ver quem é mais próximo de quem. Reconstrução digital, eu trabalho com fotografia científica, né, e digitalização, pega tomografia, faz o modelo 3D. Tem a questão da preservação do patrimônio aí também, então entra mais para a parte patrimonial. Vai ter escrita de artigo, no começo é difícil, mas você começa de tanto ler, de tanto ver artigo, ver métodos e corrigir, você vai ter mais facilidade com o tempo. Apresentação em eventos científicos, colaboração com outros pesquisadores, aí já entra na parte de ciência de forma geral, como a gente faz, né, em outras áreas também. Então não é só escavar fósseis. A gente senta a bundinha na frente do computador e faz a nossa análise, faz a nossa pesquisa, escreve os dados, né? Descreve, mas no final vale muito a pena. Então dá sim para ser paleontólogo no Brasil, né? Mas eu aconselho de novo a você ampliar o seu leque de opções. Isso vai te dar mais segurança para conseguir um emprego. Faça uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. Ela te dá uma segurança, um mestrado 2 anos e um doutorado 4 anos que você vai estar recebendo ali a sua bolsa para fazer a sua pesquisa. Então durante a pós você pode incluir
inclusive, ver para onde você quer abrir esse leque, essas opções. Um concurso, uma licenciatura para dar aula, vai depender, claro, da formação que você escolheu na sua carreira e para onde você pessoalmente prefere ir. Em resumo, é uma área extremamente apaixonante para quem gosta de ciência e a história da vida. Justamente por conta da importância da paleontologia na hora de falar de evolução, reconstrução dos ambientes que existiam, mudanças climáticas, explica como os organismos reagiram a extinções em massa, algo muito importante, inclusive, para o presente que a gente vive hoje. Disposição de minerais e rochas interessantes economicamente, então por que determinadas partes do planeta têm minerais específicos? E, obviamente, conectar a ciência com cultura e patrimônio, já que os fósseis que existem, principalmente aqui no nosso país, eles contam a história de como foi o desenvolvimento da vida aqui nesse nosso pedacinho de terra. Porque a paleontologia conta a maior história já escrita, que é a história da vida do nosso planeta. Então, se você quer trabalhar com paleontologia, começa estudando biologia, geologia, participa de algum projeto de extensão, de divulgação científica, procura um estágio numa instituição que você acha bacana, não tenha medo de seguir a carreira acadêmica, manda aquele e-mail, bate naquela porta, mas sempre pergunta para os alunos como é que é aquele professor, né, aquele orientador, para você saber se é um ambiente bacana para você trabalhar. Livros, eventos científicos são abertos ao público também. Estuda ciência, qualquer uma que seja, porque vocês já viram que paleontologia é super interdisciplinar. Então, qualquer área que você queira estudar vai ser relevante para você estudar e se tornar um ótimo paleontólogo. Então, quem sabe no futuro, você pode até se tornar um colega meu na paleontologia. Tem muita coisa para estudar e desvendar, mas a gente fala sobre isso nos próximos vídeos. Tá bom? Então, tchau!